Olá, vamos falar dos meus gatos. Em casa sempre teve gato. Era muito comum minha mãe resgatar alguns bichanos. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu sempre pensava muito em ter um gatinho. Sempre ficava de olho e ajudava sempre os gateiros e resgateiros. Uma das minhas amigas sempre fazia resgate. E aí, em agosto de 2015, um ser abjeto jogou um saco cheio de gatinhos recém-nascidos. Foi assim que começou a vida do Darwin, Olga e a Furiosa. E foi uma fase muito difícil. A Furiosa estava muito fraquinha e com poucas esperanças de sobreviver. Mas graças à persistência, muito trabalho e cuidado da minha amiga, eles sobreviveram. A ideia era adotar apenas a Olga inicialmente, mas minha amiga me convenceu de ficar com a Furiosa também. E aí, o Darwin estava ficando para trás e aí eu também resolvi ficar com ele. Aí rolou uma força-tarefa, uma verdadeira operação de guerra para a primeira viagem deles entre Belo Horizonte e São Paulo. Apenas algumas semanas depois da chegada deles, a Olga, que tinha coisa de 4 meses de vida, entrou no cio. Eu já estava planejando castrar eles, mas quando eles tivessem depois de 6 meses de vida. Com esse cio precoce, foi só questão de adiantar mesmo o calendário. Ainda em 2018, eu comecei a fazer o processo para mudar para cá, para a Alemanha. Claro que eu ia trazer os gatos. Foram muitas burocracias para resolver, colocar microchip, vacina, caixa de transporte, passagem, papelada e muita papelada. Foi um pouco bagunçado na época porque nenhum laboratório no Brasil estava realizando o exame sorológico de raiva. Então precisei mandar esse exame para ser feito no exterior. Apenas burocracia, mas demora, né? Depois do resultado dos exames prontos e de toda a papelada, foi só embarcar eles para a grande viagem. Muita gente na época me perguntou como é que foi, maiores detalhes da viagem e tudo mais. E foi tudo muito simples. As companhias aéreas têm um serviço de transporte de pet, que apesar de ser no compartimento de carga, é seguro e climatizado. Não estou dizendo que não é estressante para os bichinhos. É estressante, mas não é inseguro. Mas na minha opinião, viagens longas assim é algo que deve ser evitado ao máximo pelo estresse. Mas, voltando à viagem. A viagem para Berlim teve uma escala em Paris, e aí precisava fazer o check-out e um novo check-in da caixa de transporte deles. Aí foi bom também para dar uma olhadinha nos gatos, ver se estava tudo bem e tal. Não dá para abrir a caixa, mas dava para olhar como é que eles estavam lá dentro. Tava tudo bem. Só a companhia aérea extraviou a minha mala, mas Com os gatos estavam tudo bem. Aí, após sair correndo com os gatos no aeroporto, de um lado para o outro para poder fazer check-in e check-out, peguei, embarquei e cheguei aqui em Berlim com todo mundo são e salvo. Foi só ir para casa e tudo bem. Os primeiros dias eles ainda estavam acostumando ainda com o apartamento novo e ainda se recuperando do estresse, mas se adaptaram super bem. Durante a pandemia e toda a dificuldade do isolamento, foi muito fundamental ter os gatinhos por perto. Esse vídeo foi meio um pretexto para mostrar os gatinhos e achei melhor contar um pouco da história deles, ao invés de só um clipe com fotos e vídeos dele, um título em Comic Sans e uma música cringe no fundo. E agora, para fechar, um clipe com fotos e vídeos dos gatos, com um título em Comic Sans e uma música cringe de fundo. Até a próxima!